Viu? E falando assim de cuidado. Quais são os cuidados básicos para um jardim de casa? Vai. Eu vou dizer assim... O Felipe vai me matar dessa, hein? O Felipe reduz... Isso é claro lá dentro de casa. Ele reduz o estresse dele no jardim. É muito engraçado. E as pessoas olham e falam, nossa, o Felipe, aquela largona, chucro. Obra. Cara, ontem ele tava virado no giraia. Eu cheguei e falei, boa noite, boa noite. Ele já levantou do sofá e já foi, porque é o assim, não me toca, sabe? Ele foi fazer irrigação do jardim. Ele comprou todas as peças e o Felipe fez super manual. Fez o sisteminha, comprou na internet. É a pira dele, é o jardim. Ele vai molhar. Aí ele traz o limãozinho que tá nascendo pra gente usar, não sei o quê. Então, pra ele, o jardim é o desestressar dele. Então, o cara trabalhou o dia inteiro, tava na obra, que nem um louco, não sei o quê. Ele vai pro jardim, eu falo, mano, não é possível. É o escape, você não tá no assim, sofá, sabe? Não, é o escape dele. Então, o cuidar do jardim pra ele é o básico, assim. Tipo, se eu falar, vamos construir e não vai ter jardim, ele vai falar, não, vamos conversar essa conversa, entendeu? Começar essa conversa, porque pra ele é básico isso. Pra mim não é. E eu vejo, gente, como que eu cuido desse jardim? E eu vejo que são dois extremos. Por quê? Porque ou a pessoa fala assim, o jardim vai me dar trabalho. Então, que é o que a gente tava conversando, né? Puta, o jardim vai me dar o trabalho. Então, eu quero um jardim que tenha o menos trabalho possível. Ou tem até uma cliente super legal na Alphaville 2, agora, nossa, adoro ela também. E adoro todos, né? Mas ela, especialmente esse mês passado, que a gente tava mais em contato no final do ano, que tava terminando o jardim dela, a gente ficou bem ligado, assim. E ela falou, Gustavo, eu quero ver meu jardim crescer. Eu quero sentir as plantas crescendo, eu quero podar as plantas. Tem muita gente que gosta também dos meus jardins, porque o que acontece? Essas folhagens e essas plantas é um estilo de jardim mais monocromático, ele é mais verde. E às vezes vai sair uma flor ou outra. Então não é um jardim só verde, ele sai uma flor ou outra ao longo do ano, não florzinha que você tem que trocar, mas uma flor duradoura, né? E o pessoal gosta de fazer arranjo com isso. Então o pessoal tira a haste floral, que é o que a gente tá falando das flores de corte, então o pessoal vai lá, poda uma helicônia, pega a haste da helicônia e põe num tubo de vidro bonito na mesa da sala e tal. Então tem gente que gosta de se envolver com isso. Tem gente que tem criança que gosta de horta, do pomar. Não só quem tem criança, mas eu vejo que são dois extremos. Ou a pessoa fala, ai meu Deus, tem muito jardim, quero o menos trabalho possível. Ou a pessoa se joga e se envolve e fala, eu amo isso, né? E a gente descobriu isso do Felipe nesse apartamento que é térreo. Então a gente começou vaso. E eu tenho no meu apartamento a Mora, o Bento come a Mora no pé, tem o limão rosa, que é delícia. Então tudo em vaso. Então... Mas ele acho que foi descobrindo essa paixão, ou o tirar o estresse dele no cuidar das plantas, que é uma coisa que pra ele é muito gostosa de fazer. Sim. E esse cuidar das plantas é o que a gente tá falando, assim, envolve uma mão de obra que precisa ser qualificada. E, infelizmente, eu acho que isso é um grande gargalo que a gente tem. Mão de obra a gente sabe que é um gargalo de forma geral, né? Que as pessoas não estão se qualificando para, né? Mas manutenção de jardim é muito difícil achar uma equipe boa pra fazer manutenção. Geralmente, o cara, o que a gente chama assim, de não desmerecendo de jeito nenhum, mas é o cortador de grama. É o trabalho dele, ok, mas ele sabe cortar a grama, né? E ele não tem mais a parte técnica. Talvez por uma questão social, por uma questão que não foi possível dele estudar e tal, enfim, tudo bem. Mas assim, a gente precisa não só cortar a grama de um jardim. Então a manutenção não é só cortar a grama, é o quê? Fazer uma poda correta. Então, ainda mais com essa história de ter pomar e horta, gente, frutífera tem que saber podar, tem que podar do jeito correto. O Felipe deve ter visto o vídeo e aprendido, né? Porque não é você cortar lá um galinho que tá feio, você tem que saber como que você poda pra planta formar mais bonita, né? Uma questão importante também é a adubação. Então você tem que, não precisa ser um agrônomo especialista em nutrição de plantas, mas você tem que saber o que é um NPK, né? Então o que é o nitrogênio, o fósforo, o potássio, que são os principais elementos que as plantas se alimentam, como se fosse arroz e feijão pra gente, né? O NPK para as plantas. Então assim, o jardineiro, ele não precisa ser um expert em poda, um expert em adubação, mas ele tem que ter essa parte técnica. Quando o cara vai fazer a manutenção do jardim, ele precisa saber o que é uma cochonilha, um pulgão que aparece nas folhas, para saber qual produto usar, né? Porque se o cara vai lá e corta a grama e larga tudo do jeito que tá, o jardim nunca vai ficar bonito, né? Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço, tchau!